Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa João Paulo II sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Bem, nós estamos aqui no primeiro capítulo que tem como título o Espírito do Pai e do Filho dado à Igreja. E estamos em um subtítulo que diz o Messias ungido com o Espírito Santo. Então, no nosso último programa nós vimos então que o Messias é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Logos, o Verbo que se encarna. Então, daí, ele se encarnando, ele precisava do Espírito Santo, porque ele não usou de sua igualdade com Deus, como relata em São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2. Vimos isso. Então, ele precisava do Espírito Santo para realizar toda a obra de evangelização, da Boa Nova que ele trouxe ao mundo, e também a implantação do reino de Deus, né, dos valores divinos, que são exatamente contrários aos valores humanos. Ele vem instalar então esse reino de amor, de misericórdia, de santidade, de graça, com todo o poder e a graça de Deus, evidentemente, com os sacramentos, com a doutrina, escolhendo homens para ficar no seu lugar, como Pedro, por exemplo, o primeiro Papa. E assim foi. E ele foi trabalhando com esses homens e depois veio a sofrer então a sua paixão, morte e ressurreição. E daí ele derrama esse Espírito Santo para ficar permanentemente com a igreja. Bom, mas nós estamos vendo aqui o Messias, o ungido, né? Que no caso aí é o Filho de Deus que se encarnou e veio então fazer toda essa instalação da igreja. Então, vimos aí no nosso último encontro sobre aquela passagem de Isaías, que ele fala que em Isaías 11, né? Que fala que despontará um ramo novo no tronco de Jessé, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, né, com vários dons. Vimos isso. Agora, continuando ainda no livro de Isaías, né? Segundo o livro de Isaías, o ungido e o enviado, juntamente com o Espírito do Senhor, é também o eleito servo do Senhor, sobre o qual repousa o Espírito de Deus. Então, claro, o ungido, que é Jesus Cristo, o enviado, que é o seu Filho, né, evidentemente, Filho de Deus. Então, é a mesma pessoa. Estamos aqui falando da mesma pessoa, é o servo de Deus, é o servo do Senhor, sobre o qual repousa o Espírito de Deus, para ele realizar toda essa obra de evangelização, as curas, milagres que ele fez, ressuscitando pessoas, expulsando demônios, etc., e pregando, né, o evangelho com toda a força. Ele precisava então desse Espírito Santo. Bem, então aí tem uma passagem nessa Sagrada Escritura em Isaías 42, versículo 1, que diz assim: Eis o meu servo que eu amparo, o meu eleito, no qual a minha alma pôs a sua complacência, fiz repousar sobre ele o meu Espírito. Essa palavra do Senhor em Isaías 42. Então, eis o meu servo que eu amparo, faço repousar sobre ele o meu Espírito. E aí vai continuando para que leve, né, a verdadeira religião às nações, né, verdadeira, porque só tem uma religião verdadeira, não temos outras verdadeiras, né? Então, a verdade plena, né, que eu quero dizer, a verdade plena. Temos sim os judeus, o judaísmo, que parou no Antigo Testamento, não aceitou o Novo Testamento. Então eles têm a verdade até o término do Antigo Testamento. Mas não é uma plenitude da verdade. A plenitude se faz com Jesus Cristo. Ele veio revelar o Pai, que até então não se conhecia como Pai, se conhecia como um Deus. Ele veio revelar o Pai. Ele veio revelar que esse Pai é Pai de amor, de misericórdia. Ele veio fundar uma igreja, não é? A católica. Então quer dizer, a plenitude da verdade habita neste homem enviado, né? Nesse ser enviado, que é Deus, evidentemente, segunda pessoa, e que
se encarnou. Então, nele está a plenitude da verdade, quer dizer, toda a verdade está nele. Então, tem verdade do Antigo Testamento? Claro que tem. Deus falou com o povo, Deus lutou, né, a favor daquele povo, defendeu aquele povo, formou o povo dele. Então, claro, tudo isso é maravilhoso, sim é. Mas a plenitude, a luz que desce do céu, o pão verdadeiro que desce do céu é Cristo. Vossos pais, né, diz Jesus, vossos pais tiveram o pão lá no deserto, comeram e morreram. Agora, quem come deste pão, que é a minha carne, não morre mais. Não morrerá jamais. Então, veja, é plenitude, entende? É plenitude. Então, com Jesus, o céu se fez presente. A Trindade se fez presente. A salvação atingiu seu ponto máximo. Então, com Jesus é a perfeição. Com Jesus é a plenitude de graça, de bênção, de salvação, de cura, de libertação, de tudo que você possa imaginar. Porque é Deus, Ele traz todo o benefício para o ser humano. Não existe benefício que Deus não possa fazer para o ser humano, ou melhor, que Ele já não fez. Ele já fez tudo. É só nós tomarmos posse. É isso que o Senhor espera de nós. Por exemplo, nós imitarmos Jesus, nós agora nos conformarmos com a pessoa de Cristo, quer dizer, ter a mesma forma de Cristo, ser o mesmo Cristo. O que é ser um cristão? É usar aqui uma faixa, né? Sou batizado, sou cristão. Não. Ser cristão é ser outro Cristo. Eu tenho que ser Cristo na minha família, eu tenho que ser Cristo para o meu vizinho. Eu tenho que ser Cristo na minha comunidade. Eu tenho que ser Cristo no meu local de trabalho. Na minha escola. No meu namoro. No meu noivado, no meu casamento, na criação de filhos. Eu tenho que ser Cristo para todos. Eu não posso ser um Luiz Carlos aqui, na frente das câmeras, dos microfones da rádio, e ser outro Luiz Carlos na minha casa, outro Luiz Carlos na comunidade Cantate. Ei, pera lá, como é que é isso? Não é? Então o Senhor espera que nós sejamos igual a Ele. Então, para tanto, ele deu esse Espírito Santo dele, não é? Então, agora, esse Senhor, então, que é plenitude, veio revelar toda essa plenitude, ele fazia isso segundo o Espírito Santo. Bem, como é sabido, então, continuando aqui o Santo Padre Papa João Paulo II, como é sabido, o servo do Senhor é revelado no livro de Isaías, como verdadeiro homem das dores. Bom, isso aí você também já deve saber. Está Isaías 53. Isaías 53, de 5 a 6. E também versículo 8. Então, o servo do Senhor é revelado no livro de Isaías, capítulo 53, como verdadeiro homem das dores. O Messias que sofre pelos pecados do mundo. E, simultaneamente, é Ele mesmo aquela cuja missão produzirá para toda a humanidade verdadeiros frutos de salvação. É Ele mesmo, esse servo sofredor aí. Diz ali nesse Isaías 53 que homem experimentou tudo o que ele experimentou. Que homem foi capaz de experimentar as dores dele. Ele era um homem que as pessoas, ao verem pregado na cruz, viravam o rosto para não ver tamanha judiação, para não ver aquele, vamos dizer assim, vamos entender bem o que é Jesus na cruz, não é? O que nós vemos aí nas igrejas, não é? Vemos aí o joelho dele esfolado, que você pensa, ele caiu, esfolou o joelho. Vemos o peito dele rasgado, saindo sangue. Vemos a coroa de espinhos, está escorrendo um pouco de sangue. Vemos os pregos nas mãos e nos pés. É isso que nós vemos. O resto está tudo bonitinho. Irmão, irmã, na verdade, Jesus não tinha aparência de homem, vai dizer esse Isaías 55 aqui. Isaías 53, perdão, versículo 5.
vai dizer que ele não tinha aparência humana. As pessoas olhavam para ele, mas não entendiam aquilo. Não entendiam o que era aquilo lá. Não tinha aparência humana. Tão desfigurado ele estava. Opa, bati aqui no meu microfone. Tanto desfigurado que ele estava. Ele não tinha mais figura humana. Com perdão da palavra, era um pelote de carne que estava ali, totalmente ensanguentado, não dava nem para ver o que era direito. Porque Jesus foi muito flagelado. Né? O corpo dele todinho foi flagelado, por trás, pela frente, todinho. Não tinha mais 5 centímetros de pele em Cristo, não tinha mais. Aquela coroa de espinhos que a gente não consegue imaginar aquilo. Mas não é uma coroa que foi colocada assim, que você coloca em uma mulher que ganhou um concurso, né? Uma coroa assim com ferrinho, que tem uma pressãozinha e vai ficar paradinha na cabeça da moça ali. Não. Ela foi cravada. Ela foi cravada com um pedaço de pau enorme. Fizeram a coroa, colocaram na cabeça dele e depois bateram até aquilo furar os ossos, furar o crânio de Jesus. E um prego grande furou um dos olhos de Jesus. Ele morreu cego de um olho. Bem, e por aí afora. Então quer dizer, ele é o servo sofredor, é o amado de Deus, é o amado do Pai, foi enviado para a nossa salvação. Agora, por que ele estava desfigurado na cruz? Vamos entender o porquê. Olha, quando lá nós somos criados em Gênesis, fomos criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança de Deus? Deus é santo e Deus é amor. Então, imagem, santidade, semelhança, amar. Então, nós fomos criados assim, vai dizer São Paulo, em verdadeira justiça e santidade. Ok? Em verdadeira justiça e santidade. Fomos criados perfeitos. O demônio veio na forma da serpente e enganou Eva e, consequentemente, enganou Adão. Os dois assimilaram aquilo que o demônio estava oferecendo para eles, que eles seriam deuses. Quer dizer, já não estavam mais aceitando ser o que eles eram. E pode perceber, todas as pessoas, né, homens ou mulheres, que não se aceitam como eles são, eles querem ser mais do que eles são, querem ser outra coisa. Então o homem quer ser rico. Quando ele consegue ser rico, ele quer ser o mais rico. Quando ele consegue ser o mais rico, ele quer ser o mais poderoso. Quando ele consegue ser um rei, ele quer ser... Bem, daí ele quer ser Deus. O homem é assim. O homem fora de Deus, fora do evangelho, fora da conversão, ele está sujeito ao que o demônio ofereceu para Adão e Eva. É a mesma situação. Ele quer ser Deus. E olha lá se ele não quiser ser mais do que Deus, mais poderoso que Deus. Deus tem que estar aos seus pés. É assim que o demônio queria, não é? É isso que ele falou para Jesus. Se você é adorado, ajoelhado aos meus pés, me adorares, darei tudo isso para você. Então, o demônio não aceita ser o que ele é. Ele não quer ser Deus também, ele quer ser mais do que Deus. Ele quer que Deus obedeça a ele. E assim é o ser humano sem Deus, é a mesma coisa. Então, nessa ocasião, então, que Adão e Eva sucumbiram ao pecado, pois bem, então aí eles obtiveram para si toda a sorte de pecados do mundo. Então o mundo de pecados criado, instituído pelo inferno, pelo demônio, que é o criador e autor de todo o pecado. Deus não tem nada a ver com o pecado. Então o demônio instituiu o pecado, criou, batizou o pecado na mentira dele, no orgulho dele. Então toda essa coisa horrível do pecado vem de Satanás. Então o homem deixou, isso que eu gostaria que você entendesse bastante, bastante mesmo. O homem deixou de ser imagem e semelhança de Deus e se tornou imagem e semelhança do demônio. Porque o homem só vive para o pecado. A partir de então ele só viveu para o pecado. Então ele adquiriu uma nova forma. Ele era justo e santo. Ele passou a ser ladrão, corrupto e um demônio. É isso que ele passou a ser.
passou a ser escravo do demônio. O demônio, ele tem as pessoas antes do batismo como seus. Nós somos dele antes do batismo. Só o batismo nos livra de Satanás. Se nós não formos batizados, estamos acorrentados com ele, estamos presos com ele. Ele é o nosso dono, é o nosso proprietário. Jesus nos compra de Satanás no batismo. Sim, a preço de sangue. Ele fala, tá aqui, Satanás, tá aqui, esse Luiz Carlos aí, tá aqui. Eu compro ele com meu sangue derramado na cruz. Entende isso, querido irmão? Gostaria que você entendesse muito profundamente isso. Que nós éramos imagem de Deus, nos tornamos imagens do demônio. Muito bem. Aí o que acontece? Como que nós seremos livres disso? Como que voltaremos a ser imagem de Deus novamente? Esse Deus teve que descer do céu, adquirir forma humana, se tornar um de nós. Aí, se tornando um de nós, ele adquiriu todo o nosso pecado para ele. Ele que nunca pecou, que não tem nada a ver com o pecado, não tem nada a ver com o demônio, não tem nada a ver com o pecado original de Adão e Eva. Ele assumiu, ele adquiriu, ele contraiu, ele sugou para si próprio todos os pecados do mundo inteiro. Por isso que ele ficou deformado. Assim, ele ficou... Afinal de contas, eu vou fazer uma pergunta aqui para você agora. Que forma que Jesus tinha na cruz, que as pessoas tapavam os olhos para não ver, como diz Isaías 53? Que forma que ele tinha? A sua forma. A minha forma. De pecadores que estamos sucumbidos a Satanás. Entendeu? Porque Satanás nos quer deformar. Ele não suporta olhar para nós e vermos que nós somos a criação predileta de Deus. Que Deus nos formou segundo a imagem e semelhança dele, nos formou santos. Santos, justos. Ele não aguenta isso, ele não suporta isso. Então ele quer nos deformar. Mesma coisa que você pegar uma rosa, né? Puxa, a rosa é assim, para mim é uma das flores mais lindas que tem. Então você pega aquela rosa, aquelas pétalas, parece veludo, não é? É uma coisa tão linda. E o cheiro então, nossa, que coisa maravilhosa. Então você pega aquela planta tão bonita, pode ser vermelha, amarela, branca, né? Tem tantas cores de rosas. Escolha uma aí. Aí você põe no chão e pisa em cima e esfrega bem o sapato assim em cima daquilo ali. Quer dizer, aquilo ali perdeu tudo, né? Estragou, deformou. Se olhar para aquilo ali, aí levanta aquilo lá do chão. O que você vê ali? Você não vê nada. Você vê um monte de coisa amassada ali, estragada. Quer dizer, não tem mais aquela formosura, aquela beleza, aquele cheiro gostoso. Não tem mais. Porque eu pisei, eu destruí. Assim Satanás fez com a gente. Fez com você, fez comigo. Lá em Adão e Eva. Ele nos destruiu. E Jesus, assumindo a nossa culpa, assumindo o nosso pecado, o nosso problema, ele ficou igual a nós. Ele ficou horrível. Que é exatamente o que um homem é, uma mulher é no pecado. É horrível. É horrível, não se conhece mais aquela pessoa. Aquela pessoa não se parece mais com Deus. Não tem como. Então aí está. Aí está, meu irmão, minha irmã. Jesus estava tão feio na cruz porque ele estava igual a nós, a mim e a você. Olha o que o pecado faz com a gente. Então, assim estava Jesus na cruz. Deformado. As pessoas não reconheciam mais quem ele era. Ok? Então, isso que Isaías está falando aqui. Agora, esse homem, esse servo de Deus, Jesus, ele levará o direito às nações. Tornar-se-á aliança do povo à luz das nações, para que leve a minha salvação até os confins da terra. Então Jesus tem que levar essa salvação a todos os lugares, porque ele morreu por todos os homens e mulheres, todos os seres humanos. Ele morreu por todos. Ele não escolheu por quem morrer. Vou morrer só pelos católicos, que é a igreja que eu vou fundar. Não, ele morreu para todo mundo. Agora, a igreja católica, ela é luz que ilumina o mundo. Luz que ilumina.
Então, sim, a salvação, a plenitude da salvação está na Igreja Católica. A plenitude. A Igreja Católica tem todos os meios criados, instituídos por Cristo para a salvação das pessoas. Ah, mas e as outras igrejas não têm? Não, as outras igrejas não têm plenitude. As outras religiões não têm plenitude. As outras doutrinas não têm plenitude. Elas têm reflexos dessa igreja que é plena. Então, essa igreja que é plena, ela ilumina o mundo. Então, onde pega o reflexo dela, então entra aí um pouco da salvação. Então, nesses lugares tem chance. Eu já expliquei isso há uns dias atrás, se não me falha a memória. Tem chance de salvação nesses lugares, mas garantia não. Porque nesses outros lugares não tem o corpo e sangue de Cristo. E o único meio de ter garantia de ir para o céu é quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a palavra de Jesus, promessa de Jesus. O que mais nós queremos? O que mais nós precisamos acreditar? O que mais você precisa acreditar para ser católico, para voltar para a Igreja Católica, você que saiu da Igreja Católica e está me ouvindo agora? O que está faltando para você, meu irmão, minha irmã? O que falta? Ah, porque padre isso, padre aquilo, porque... Ah, você vai ficar olhando o defeito das pessoas, é isso? Ah, então você não merece ir para o céu de jeito nenhum. Se você vai ficar olhando o defeito das pessoas, olha, meu irmão, minha irmã, onde você for, você vai ter problemas, porque todos temos defeitos. Desde o Papa até nós, os leigos, todos temos defeitos, e os meus defeitos você não vai gostar de conhecer também. De repente você gosta de ouvir meus programas aí, porque o Luiz Carlos fala assim, eu gosto de ouvir ele falar. Mas de repente você vem me conhecer, você não gosta de mim, não. Porque você de repente vai começar a ver defeitos em mim, não é? Mas aí todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Entende isso? Então o padre não é perfeito, o papa não é perfeito, o bispo não é, o diácono, a freirinha não é, eu não sou, ninguém é perfeito. O pastor de tal igreja, seja quem for, também não é perfeito. Entende? Então nós não temos que ficar procurando defeitos. Não. Devemos amar as pessoas do jeito que elas são. Aí sim, você tem grande chance de salvação. Agora, se você come a carne de Cristo, bebe o sangue na Eucaristia, que é garantia de salvação, bom, aí é diferente. Vamos lá. Então, esse servo, como está dizendo aqui a palavra de Deus, ele vai levar minha salvação até os confins da terra, porque o meu Espírito que desceu sobre ti e as palavras que te pus na boca não se apartarão dos teus lábios, nem da boca da tua descendência, nem da boca dos descendentes dos teus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Isso está escrito em Isaías 59, 21. Os textos proféticos que acabam de ser apresentados devem ser lidos por nós à luz do Evangelho. Esses textos aqui estão falando do Messias, de Jesus, que viria ao mundo, não é? Então tem que ser lido lá junto com o Evangelho. Se você ler fora do Evangelho, está fora do contexto. Então, eu já ensinei isso várias vezes, mas não tem importância, eu ensino novamente. Um texto fora do contexto, ele vira um pretexto. Então não posso ler um texto fora do contexto. Eu tenho que saber por que ele está escrito ali. Então, essa palavra está falando de quem? Do Messias que devia vir. 700 anos antes de Cristo, Isaías já falava. Então, pera lá. É lá 700 anos depois que o Filho foi encarnado. Era sobre ele que estava falando? É sobre aquele lá. O Filho encarnado de Deus no seio da Virgem Maria. Esse aí. O Novo Testamento, por sua vez, adquire um esclarecimento particular da admirável luz contida nestes textos veterotestamentários. O que é veterotestamentários? Bom, testamentário é testamento, né? Então tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Agora, é vétero. Por que vétero, né? Porque também tem a sua verdade. É a verdade. O profeta apresenta o Messias como aquele que vem com o Espírito Santo, como aquele que possui em si a plenitude deste Espírito.
e, ao mesmo tempo, é portador dele para os outros, para Israel, para todas as nações, para toda a humanidade. A plenitude do Espírito de Deus é acompanhada por múltiplos dons, os bens da salvação, destinados de modo particular aos pobres e aos que sofrem. A todos aqueles que abrem os seus corações a esses dons. Isso acontece, algumas vezes, mediante as experiências dolorosas da própria existência. Mas, antes de tudo, por aquela disponibilidade interior que vem da fé. Então, você estar com o coração disponível. Isso é muito importante. Quem está com o coração disponível, aberto a Deus. Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu aceito tudo que vier de você, Senhor. Até dores, até sofrimentos. Eu aceito tudo que vem de ti, Senhor. Coração aberto, sempre na escuta da voz de Deus. Opa, é Deus falando comigo? Opa, parece que isso aí não é a voz de Deus, não? Essa voz está meio esquisita, não é de Deus, não. Ah, e essa daqui? Opa, essa daqui é a voz de Deus, sim. Então, estar aberto à voz de Deus, a voz que vem do mundo também, para confundir você, não é? Para você não ser confundido. Mas então estar com disponibilidade interior. O velho Simeão, homem justo e piedoso, com o qual estava o Espírito Santo, teve a intuição disso. Então, uma intuição. No momento da apresentação de Jesus no templo, quando vislumbrou nele a salvação preparada em favor de todos os povos, à custa do grande sofrimento. Que sofrimento? A cruz. A cruz que ele deveria vir e abraçar juntamente com a sua mãe. Porque o próprio Simeão falou: uma espada de dor vai atravessar o seu coração, Maria. Uma espada de dor vai atravessar o seu coração. Por isso tem aquela imagem de Nossa Senhora das Dores com uma espada enfiada assim, de cima para baixo no coração dela. Que dor foi essa de Maria? De ver seu filho morto na cruz. Então, isso intuía também ainda melhor a Virgem Maria, que havia concebido do Espírito Santo. Ela já havia concebido do Espírito, estava cheia do Espírito, quando meditava no seu coração os mistérios do Messias ao qual estava associada. Então, querido irmão, querida irmã, você quer se associar a Jesus Cristo? Você quer ser um sócio da Igreja de Cristo? Você quer ser um sócio dele? Ótimo, eu quero. Procuro ser um sócio de Cristo. Mas não vamos nos enganar. Ou não nos deixemos enganar. Aquele que se associa a Cristo, aquele que quer buscar a santidade, aquele que quer ir para o céu, aquele que quer fazer o bem, que quer amar as pessoas, aquele que quer levar o evangelho como estamos levando aqui através desses microfones e câmeras, aquele que quer levar o evangelho como eu quero, como eu tenho certeza que você quer também participará da sorte das provações de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. Também participará. Não tem como. Não tem como eu me fazer semelhança a Deus, ser igual a Deus, igual a Cristo, se eu não passar pelo sofrimento que ele passou. Não tem como. É o fogo da provação. É o cadinho, né? Como diz a palavra de Deus. É o cadinho da aprovação, que se chama cadinho da humilhação, na verdade. Então eu tenho que ser humilhado, eu tenho que sofrer para aprender a ser igual a Jesus. Se eu não passar pelos sofrimentos que Cristo vai preparar para mim, como que eu vou experimentar o amor? O amor só experimenta na alegria, é isso? Puxa vida, mas aí... Então, quando a gente vai casar, a gente deveria falar assim: eu vou ficar com você na alegria. Ponto. Não é? Mas o padre fala, na dor, no sofrimento, não é isso mesmo? Na tristeza. Então, casamento é assim. Agora, você casou com uma pessoa, mas casamento com Cristo é a mesma coisa. Então é sofrer com Cristo, chorar com Ele, sentir dor com Ele, sentir amor pelas pessoas, sentir compaixão das pessoas, ter misericórdia das pessoas,
Isso também é sofrimento, sabia? Porque amar dói. Amar dói, sabia? Amar é sofrer. Amar é sofrer. Mas quem que gosta de sofrer? Ninguém. Então por isso que as pessoas preferem odiar os outros, ter raiva, guardar mágoa, ressentimento, ser vingativo, ser egoísta, não ajudar ninguém. Cada um se vira, eu trabalho, também trabalho, enfim. Ninguém quer amar, porque amar é você dar o que é seu, você repartir. Ninguém gosta de repartir. Isso tudo é sofrimento. Não que eu tenha que ser pregado na cruz, não, não, não. Isso não, isso é com Jesus. Não é ser pregado na cruz, é com Ele. Só Ele bastou. Ok? Então o nosso sofrimento é diferente. É um sofrimento que eu tenho que tirar aqui de dentro as coisas que eu estou apegado a elas. Elas já estão enraizadas em mim assim. Sabe como aquela era, né? Aquela planta que coloca no muro, ela vai entrando assim, subindo o muro. Então, as coisas estão impregnadas, estão grudadas na gente aqui. Quando a gente arranca assim, dói. Então, eu queria tanto odiar aquela pessoa, mas eu não posso, eu tenho que amar. Então, vou tirar esse ódio. Tira ódio. Doeu. Para tirar ódio, porque eu tenho que amar agora. Então, eu vou sofrer para amar aquela pessoa, porque eu queria enforcar aquela pessoa, não é verdade? Eu queria matar ela. Mas eu tenho que amar aquela pessoa. Então, vai ser duro para mim aprender a amar. Então, isso tudo dói. Então, esse tipo de sofrimento que eu estou falando. Ok, querido irmão, querida irmã? Bem, nosso tempo por hoje já se esgotou, mas aí nós vamos continuar falando sobre esse Messias, né? Um tema muito, muito, muito importante da nossa doutrina. Ok? Vamos pedir a Nossa Senhora, a Virgem Maria Santíssima, que reze por nós, para que consigamos aprender tudo isso. O que é aprender? Além de compreender, é ficar com esse ensinamento, sabe? É ficar aqui dentro, guardá-lo. Guardá-lo, relembrá-lo sempre. Isso é apreender. Então, que Nossa Senhora nos ajude a apreendermos todos esses ensinamentos, que nos serão muito úteis na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.